Olá pessoal, vamos aqui para mais uma aula de Direito Empresarial 2. Continuamos aí na segunda unidade do curso, que é título de crédito. E nesse primeiro slide aí, como de costume, eu fiz aí um rápido sumário para vocês, o conteúdo. A gente vai responder uma questão que a gente deixou da aula anterior. Vamos continuar a letra de câmbio, terminar aí o saque e falar sobre o aceite, um dos atos cambiais. E eu vou deixar uma avaliação dessa aula de hoje para vocês responderem. E também, de novo, a bibliografia do nosso curso, que especialmente nesse momento aí, nós concentramos aí no Fábio do Coelho e no Marlon Tomazetti, que são dois autores cujas obras vocês encontram facilmente em formato digital. Vamos lá para a questão da aula passada. Essa é uma questão aí que é uma questão fácil de resolver, porque ela é puramente letra da lei. Porém, ela se tornou um pouco difícil para nós, porque ela traz um detalhe que nem todo mundo deve ter atentado. O detalhe é o seguinte: nós estamos estudando os títulos de crédito, a nota promissória, a letra de câmbio, a duplicata e o cheque, os títulos de crédito que têm legislação específica para cada um deles. Então, eles não se submetem ao Código Civil Brasileiro. Foi isso que nós vimos isso, nós falamos sobre isso. E aí tem uma questão que exige que você lembre disso. Porque essa questão ela diz o seguinte: ó, quanto à temática dos títulos de crédito, no Código Civil Brasileiro, assinale a proposição verdadeira. Logo, quem pensou só na lei que a gente viu na aula passada, que é a Lei Uniforme de Genebra, aquela do decreto número 57663 de 66, não conseguiu responder logo com facilidade essa questão, porque tinha que esquecer que a gente estava tratando de uma lei específica e ir lá para o Código Civil. Se você foi para o Código Civil, você encontrou facilmente a resposta lá nos artigos 887, 888 e 889. O item correto aí é o item A. Considera-se lugar de emissão e de pagamento quando não indicado no título o domicílio do emitente. Tá bem claro aí, deixa eu ver aqui no parágrafo, deixa eu ver se é o parágrafo. Parágrafo 2º do artigo 889. Olha o que é que diz o parágrafo 2º. Considera-se lugar de emissão e de pagamento, quando não indicado no título, o domicílio do emitente. Agora, isso é exatamente diferente do que tem na LUG, na nossa Lei Uniforme de Genebra. Aqui está dizendo o seguinte: domicílio do emitente é lugar de emissão e de pagamento. Deixa eu voltar lá na Lei Uniforme de Genebra, no artigo 2º, vamos ver o que é que diz aqui, ó. Olha só o que diz. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, desculpem aí. Olha o que é que diz. Na falta de indicação especial, o lugar designado ao lado do nome do sacado considera-se como sendo o lugar do pagamento. Então, o lugar do pagamento é aquele, se não tiver indicação especial, ao lado do nome do sacado, o sujeito a quem foi dada a ordem de pagamento. Já o lugar que está designado ao lado do nome do sacador, que é aquele que emite a letra de câmbio, indica o lugar de emissão, onde foi passada. Então tá aqui, ó. Uma é ao lado do nome do sacador, outra ao lado do nome do sacado, se não tiver sido indicado especialmente. Já aqui na questão diz que considera-se lugar de emissão e de pagamento o domicílio do emitente. Então é nisso aí que você podia fazer confusão e não ia encontrar aí a resposta se você fosse para a Lei Uniforme de Genebra. Já os outros itens aqui, eles coincidem mais ou menos aí com o que a gente estudou na Lei Uniforme de Genebra, mas eles estão bem claros e aí de forma de forma letra da lei, bem expresso como está na lei, todos os outros itens. Vamos ver aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, o artigo 888 do Código Civil diz o seguinte: a omissão de qualquer requisito legal que tire ao escrito a sua validade, como título de crédito, não implica a invalidade do negócio jurídico que ele deu origem. Claro que não implica, princípio aí da autonomia, não implica então a invalidade do negócio jurídico que ele deu origem. Artigo 888 está errado, portanto, o item B, que diz a omissão de qualquer requisito legal que tire ao escrito a sua validade como título de crédito, implica a invalidade do negócio jurídico. Está errado aí, conforme o artigo 888. Já o artigo 889, já o artigo 887, ele traz aí o
próprio conceito do título de crédito. Deixa eu ler para vocês o artigo 887 do Código Civil, diz assim: o título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo. Nele contido, somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. O item aqui diria: o título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal independente, está aqui errado, nele contido, somente produz efeitos quando preenche os requisitos da lei. De novo, ofende aí o princípio da autonomia. E D, é inválido o título de crédito que não contenha a indicação do vencimento. Está em desacordo com o parágrafo 1º do artigo 889 do Código Civil, que diz assim: é à vista o título de crédito que não contém indicação de vencimento. Nesse ponto, coincide lá com a lei, com a Lei Uniforme de Genebra, que também não precisa ter uma data específica, uma indicação do vencimento. Se não tiver, também será considerado um título de crédito à vista. Tá aqui, só para a gente ter a certeza aqui, cadê? A letra em que não se indique a época do pagamento entende-se pagável à vista. Tá aqui também, no artigo 2º da LUG. É por isso que os autores dizem que esse aqui é um requisito dispensável, não é essencial da letra de câmbio, a época do pagamento. Bom, vamos para frente. Vamos continuar aqui no saque. Eu trouxe aqui para vocês aqui o que diz o Tomasetti. O saque é declaração originária e necessária porque o título surge graças a ele. O aceite, o endosso e o aval são declarações cambiárias eventuais ou sucessivas na medida em que não precisam existir em um título. As declarações secundárias não são requisitos de validade ou de eficácia da obrigação cambial. Em todas elas é essencial a assinatura do declarante. O Tomasetti aí, ele já chama o que o Fábio Lioco ele chama de atos cambiais, eles chamam de declaração, declarações cambiárias, né? Cambiais ou cambiárias. E aí ele chama de declarações e o outro lá chama de atos. Mas ele deixa bem claro que o saque é o único ato ou a única declaração necessária para que o título exista, tenha validade, inclusive. Claro, a gente vai ver que o aceite, o endosso e o aval, eles são dispensáveis, porque basta que o título seja emitido com todos os elementos essenciais para ele já ser válido. Se ele foi emitido, se foi feito aí o saque e ele preenche os requisitos legais, ele já é suficiente para existir enquanto título de crédito. Aí eu só vou chamar a atenção de vocês para não confundir o que ele está chamando de saque enquanto declaração ou de ato cambial necessário para a existência do título de crédito com os elementos essenciais da letra de câmbio, aqueles elementos lá do artigo 1º da LUG, a tal da cláusula cambiária, que é a palavra letra, né? o nome daquele o nome daquele que deve pagar, o sacado, etc. Todos aqueles 8 itens lá que estão no artigo 1º do artigo 1º da LUG, da Lei Uniforme de Genebra. Só você não confundir aí, isso aí. Muito bem. Já que a gente segue aqui, vez ou outra, a gente está seguindo aqui a ordem do que escreve o Fábio Ulio Coelho, eu abri aqui um slide especial para ele falar, para falar para vocês de cláusula mandato, que ele fala lá, e eu quero deixar, eu fiz questão aqui para que vocês não confundam aqui um detalhe importante. Olha só, o Fábio Coelho ele nos lembra do quanto era comum o banco que emprestava dinheiro, o banco enquanto mutuante, que emprestava dinheiro para os devedores, lá para o mutuário, se tornar procurador para ele mesmo, o próprio banco, emitir um título de crédito em favor dele próprio. Ou seja, fazendo aí do mutuário, devedor, um devedor de um contrato de mútuo, também devedor de um título de crédito. Obviamente, seria mais vantajoso para o banco, que teria um título de crédito que, como a gente já sabe, a circulação, a execução é muito mais fácil do que um contrato qualquer. Então, seria isso aí que o Fábio Lioco ele chama a atenção. Mas o detalhe é o seguinte, ele começa dizendo que nada impede que para o saque, assim como para os outros atos cambiários, para o saque, é absolutamente possível que se faça esse saque através de um procurador. Qualquer um dos atos cambiários pode sim ser feito através de um procurador, isso é verdade. Agora, quando se tratar de contrato de mútuo,
especificamente de contrato de mútuo, foi que o STJ disse: bom, neste caso é nula a obrigação cambial assumida por procurador do mutuário vinculado ao mutuante no exclusivo interesse desse. Então, o que eu vou chamar a atenção para vocês é que sim, é possível a prática de qualquer ato cambial, por meio de procurador, mas o STJ aí deixou claro que é nula se essa obrigação vier no contrato de mútuo, né? Se o procurador do mutuário cria este título de crédito exclusivamente no próprio interesse, que é no caso do banco aí. Agora também vocês atentem para o fato de que esse acontecimento aí, nessa relação aí entre o mutuário e o mutuante, era muito comum que se usasse aí o título de crédito, seria a nota promissória, que é o que a gente não está estudando ainda e tem um pouco de diferença para a letra de câmbio, porque a letra de câmbio exige o que a gente vai estudar hoje, que é o aceite. A letra de câmbio, como a gente viu, é uma ordem de pagamento dada para alguém. Aquele alguém vai ter que aceitar aquela ordem de pagamento. Isso muda na nota promissória. Então, por enquanto, a gente vai só ver, eu queria só chamar a atenção para vocês desta possibilidade de procuração, mas com o impedimento aí da súmula 60, quando se tratar de mutuário, que, que, que seja procurador e que emita aí esse quando o mutuante, né, no caso o credor, o banco, emite aí, em exclusivo interesse dele, o título de crédito, então tem essa súmula 60 proibindo, mas que sim é possível, em regra, a emissão, assim como qualquer outro ato cambiário, através de procurador. Os títulos em branco ou incompleto são os documentos que foram emitidos, os títulos de crédito que foram emitidos, faltando algum daqueles requisitos essenciais que a gente estudou no artigo 1º. Então, sim, é possível o título em branco ou incompleto, desde que o credor, de boa fé, complete este título no momento da cobrança aí, ou no momento do protesto. Se ele está de boa fé, se ele combinou devidamente com o credor, como é que ele pode preencher? Se está faltando ali uma data, especificamente uma data ou um valor, alguma coisa, se foi combinado qualquer um desses elementos, se foi combinado o local onde seria feito o pagamento, se faltou algum desses requisitos e o credor combina com o devedor, como é que deve preencher, ele está de boa fé, é perfeitamente possível, antes da cobrança do protesto, que ele mesmo preencha o credor. Está aí a súmula 387 do STF, que diz: a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa fé antes da cobrança ou do protesto. Então, os requisitos devem estar, sim, presentes no momento da apresentação do título para pagamento. Podem não estar todos presentes no momento de emissão. Esse preenchimento, o credor deve agir dentro das condições combinadas expressa ou tacitamente com o devedor. É isso aí que a gente chama de título em branco ou incompleto, o documento que falta um daqueles requisitos impostos por lei no momento da sua emissão, porém tem que ser preenchido antes da cobrança ou do protesto. O protesto a gente ainda vai ver lá na frente como é que se dá. O importantíssimo para a gente entender o aceite é que o aceite ele não é obrigatório. O sacado ele não é obrigado a aceitar a ordem de pagamento que lhe foi dada. Na letra de câmbio, o aceite é sempre facultativo. Isso significa que, mesmo na hipótese de o sacado ser devedor do sacador tomador, ele não está obrigado a representar essa sua dívida com um título de crédito, isto é, por um documento com circulação cambial. Na duplicata a regra é diferente. O que é que o Fábio Leo Coelho está nos dizendo aí? Ele está nos dizendo que se por acaso nós tivermos um contrato, seja do que for, em que nós somos os devedores, nós não somos obrigados a, por conta deste contrato, em que nós somos devedores, emitirmos um título de crédito, que com certeza é um documento que conta com execução, com circulação, tudo diferente de um contrato qualquer. Então, ser devedor não significa que você tenha que emitir o título de crédito. Também, não emitir o título de crédito não significa que você vai deixar de ser devedor. Você continua sendo devedor, mas não vai ter um título de crédito aí que possa ser executado. Você não está obrigado, portanto, a aceitar. Peraí, então vamos lembrar. Então vamos lembrar que nós temos o sacador, que é quem emite a ordem de pagamento, a letra de câmbio, emite para que alguém pague, emite uma ordem para alguém. Este alguém é o sacado.
E aí nós temos o tomador, que é o beneficiado, aquele que vai, o credor, aquele que vai receber. E aí o dizer que o aceite é sempre facultativo significa dizer que o sacado não está obrigado a reconhecer aquele título de crédito, aquela dívida representada no título de crédito, não está obrigado a se dar como devedor do título de crédito. Então, aceite a manifestação de vontade do sacado no sentido de que vai pagar a letra, ou seja, é o ato pelo qual ele assume o compromisso de cumprir a ordem que lhe foi dada. Está aí um conceito aí do Tomasetti. Pelo aceite, o sacado se vincula ao pagamento e se torna o devedor principal. O aceite introduz uma nova situação jurídica, que é a figura do aceitante. Bom, então isso significa que, dada a ordem de pagamento pelo sacador, não necessariamente estamos dizendo que o sacado vai se tornar devedor principal. Ele só se torna devedor principal a partir do momento em que ele dá o seu aceite. E aí, quando ele dá o seu aceite, eu reproduzi aqui um slide que nós já tínhamos na aula passada. A gente já tinha visto esse slide aí, que representava as três situações jurídicas, os três sujeitos, né, que a gente preferiu não tratar de sujeitos, mas de três situações jurídicas, lembrando que podem só dois sujeitos aí preencher todas essas três situações. Foi por isso que a gente prefere chamar de situações e não de sujeitos. Mas aí eu repeti ele, mas eu acrescentei em verde aqui o nome do aceitante. Por quê? Porque o que, é que a gente tem? A gente tem um sacador, que é quem emite, o sacado, a quem é dada a ordem, e o tomador, que é quem tem o benefício, aí é o credor. Sendo que o sacado, quando ele dá o seu aceite, ele deixa de ser sacado e passa a ser aceitante, e agora ele está obrigado, e ele é o devedor principal. Então, se era facultativo ele aceitar, agora, quando ele se chama aceitante, o pagamento se torna obrigatório, ele é o devedor principal. Pelo princípio da literalidade, é importante a gente lembrar que tudo que está na cártula, tudo que está no título de crédito é exigível, mediante o direito cambiário, obviamente, e o que não está, não é. Pelo princípio da literalidade, o aceito tem que ser dado na própria letra de câmbio para surtir efeito enquanto ato cambiário. Para surtir efeito enquanto ato cambiário, tem que ser dado na própria letra de câmbio, seu aceite. Só que o artigo 29 da nossa Lei Uniforme de Genebra, ele entende o seguinte, que para resguardar a boa-fé, ele entende que, ainda que o sacado não tenha dado por escrito aí na letra, na própria letra de câmbio, o seu aceite, ele vai responder como se tivesse dado o aceite, se por acaso ele se manifestou perante determinada pessoa dizendo que ia dar o aceite, ou que já tinha dado o aceite, enfim, dizendo que aceitaria aquela ordem de pagamento. Se ele fez isso, se ele declarou especificamente para alguém que daria o seu aceite, ele se torna devedor como se aceite, como se estivesse dado especificamente o seu aceite perante essa pessoa para quem ele manifestou a sua intenção. Olha só o que é que diz aqui o artigo 29. Deixa eu ver aqui. O artigo 29 tem duas partes. Na segunda parte ele diz assim, ó, se porém o sacado tiver informado por escrito, vou chamar aqui a atenção para vocês, tem que ser por escrito. Se tiver informado por escrito o portador ou qualquer outro signatário da letra de câmbio que aceita, fica obrigado para com estes nos termos do seu aceite. Então, assim, se ele informou, ainda que ele não tenha efetivamente dado o aceite, ele vai se tornar devedor, obrigado, como se tivesse dado o aceite para essa pessoa para quem ele informou, para o portador, por exemplo. O Tomasetti, quando você for ler o Tomasetti, você vai ficar um pouco na dúvida, porque ele faz a leitura do artigo 29 e ele deixa a gente entender que só cabe essa vinculação aí de alguém que informou, a pessoa que informou que iria dar aceite, só cabe essa vinculação da qual a gente acabou de falar, em caso de arrependimento do aceite. O que é que vem a ser o arrependimento do aceite? O mesmo artigo de 29 diz que se o sacado, antes de devolver a letra de câmbio, riscar o aceite, ele deu aceite, assinou o nome lá, dizendo que dava aceite, aí riscou. Se ele se arrependeu,
Somente nesse caso é que ele estaria vinculado para a pessoa que ele informou que aceitaria ou que teria aceitado. Bom, não é bem assim. A maioria da doutrina majoritária, Fábio, eu estou citando aqui o Fábio Coelho e o Gladson Momed, mas é a maioria mesmo, entendem que essa vinculação ela ocorre em caso de comunicação escrita, ainda que não tenha esse aceite riscado. Houve a comunicação escrita, o sujeito informou, disse que aceitaria, ponto, já tem aí uma vinculação como se tivesse aceitado. Eu não sei se em algum momento eu falei, eu repeti que essa confirmação se daria por telefone. Não se dá por telefone não, viu? Essa aceitação aí para vincular essa informação, essa comunicação de que vai dar o seu aceite, ela tem que ser por escrito. Guardem isso aí. Vamos para frente aqui. E como é que é a forma, como é que é feito esse aceite? Esse aceite é feito pela simples assinatura do, do, do sacado, que agora se torna aceitante, num anverso, na frente da letra de câmbio. Se vocês lembrarem de um modelo que nós apresentamos na aula passada da letra de câmbio, era um modelo muito comum, era um modelo aqui que já é de costume se usar, que tem um espaço no sentido vertical, bem do lado esquerdo assim, do documento, para o sujeito ir lá e assinar, para o sacado se tornar aceitante através de sua assinatura naquele espaço ali. Então assinou ali naquele espaço, no sentido vertical ali, como é de costume, ele já se torna o aceitante. Já não é mais chamado só de sacado, já é aceitante porque já se torna o devedor principal. Mas também tem outra forma estabelecida no artigo 25 da LUG. A outra forma é assinar no verso do documento. Mas se assinar no verso do documento, não pode só assinar. Tem que deixar lá uma expressão que fique claro de que se trata de um aceite. Pode, por exemplo, dizer: reconheço que pagarei a dívida mencionada nesta letra de câmbio, ou simplesmente aceito. Aceito e assinar. É uma das expressões que deixa muito claro que se trata de um aceite e não de outro ato cambiário, porque está tratado no verso do documento. Bom, como a gente disse que o aceite não é obrigatório, o aceite então pode ser recusado. E essa recusa ela pode ser total, tem a recusa total, simplesmente não assina, ou ela pode ser uma recusa parcial. Recusa parcial ou o aceite qualificado, como chama aí o Tomazetti. Recusa parcial, a maioria chama, o Fábio Coelho usa essa expressão, recusa parcial. Ela tem duas espécies. Ela pode se referir somente ao valor, quando vai se chamar aceite limitativo. Um exemplo seria uma letra de câmbio cujo valor seria 100 mil reais, e aí o sacado aceita aquela letra de câmbio, mas diz que não aceita os 100 mil reais, só aceita, por exemplo, 80 mil reais. E aí, se ele diz que só aceita 80 mil reais, nós teríamos aí uma recusa parcial na espécie aceite limitativo, porque diz respeito ao valor. E pode ser também um aceite, uma recusa parcial com referência a qualquer outro elemento que não seja o valor. Aí é chamado de aceite modificativo. Ele pode, por exemplo, dizer que aceita pagar em outro local que não o domicílio dele próprio, aceita pagar em outra data, ou, por exemplo, aceita pagar aí sob determinadas condições. Lembram que está lá quando a gente vai estudar lá o conceito de letra de câmbio, a gente sempre diz que é um mandato puro e simples, ou seja, que ele não é sujeito a condições. Pois bem, se for colocada uma condição nova, aí nós temos um aceite, uma recusa parcial ou um aceite modificativo. Especificamente, a doutrina diz que se ele estiver mudando o domicílio, eles vão chamar de aceite domiciliado. O que nos interessa aqui é o seguinte: tanto na recusa total quanto na recusa parcial, a principal consequência é o vencimento antecipado do título. Mas atenção, não é vencimento antecipado do título para o sacado, que não se torna devedor, porque não aceitou. Esse vencimento antecipado é para o sacador. O sacador ele é co-devedor. Ele é garantidor de que o título será pago. Ele garante que vai ser dado aceite. Se não é dado aceite, ele
como co-devedor, é que vai ser responsabilizado. E para ele, o vencimento é antecipado. Você imagine que ele emitiu o título de crédito com vencimento para daqui a um ano, mas o sujeito que era o credor levou lá o título de crédito para o sacado, queria logo saber se ele aceitava, e ele recusou. Quando ele recusou, seja recusa, presta atenção, seja recusa total ou seja recusa parcial, imediatamente nós temos o vencimento antecipado do título e o sacador terá que pagar já desde já. Então, o sacador deve honrar com o cumprimento integral. Bom, agora, como a gente disse que mesmo em caso da recusa ser parcial, existe o vencimento antecipado, aí ficaria a seguinte pergunta. Bom, e se o aceite for limitativo, por exemplo, de valor, aquele título de crédito que era no valor de 100 mil, só houve um aceite de 80 mil, nós estamos dizendo que o vencimento é antecipado. Será que quanto é que eu vou poder cobrar do sacado? Eu vou poder cobrar integral. Mas este sacador, desculpe, quando é que eu vou poder cobrar do sacador, que foi quem emitiu, eu vou poder cobrar do sacador, que é quem foi emitiu, o valor integral, mesmo em caso de aceite limitativo. Mas o sacador tem o direito de ação em regresso contra o aceitante parcial, obviamente no limite do que ele aceitou. Então, nesse exemplo dos 100 mil, ficaria mais ou menos assim. Se houve a emissão pelo sacador de um título no valor de 100 mil, mas o aceite foi apenas no valor de 60 mil, o tomador, o credor, vai poder cobrar integralmente do sacador, os 100 mil. E o sacador poderá cobrar do aceitante os 60 mil, que foi o que ele aceitou. Muito bem. Nós dissemos então que o aceite é facultativo. Já a apresentação, corrija aí, tá? A apresentação é a apresentação. Já a apresentação para o aceite, ela pode ser facultativa ou ela pode ser obrigatória. Você entender o que é a apresentação do aceite, é o seguinte: a regra é que o sacador emita a letra de câmbio, o tomador, o credor, a gente fala credor porque a gente vai ver que esse título de crédito pode circular e pode ir passando para terceiro, e aquele terceiro que será o portador é que passa a ser o credor. Então vamos usar assim como o nome geral aí, o credor. Então o sacador emite e o credor, que agora está na posse daquela letra de câmbio, daquele título de crédito, quer saber se realmente o sujeito que deve pagar, o tomador, o sacado, se o sacado, que é quem deve pagar, vai realmente se tornar aceitante, ou seja, se ele realmente vai ou não dar o seu aceite lá na letra de câmbio. Então ele vai antes do vencimento, corre lá antes do vencimento e pergunta: olha, você vai aceitar? Dê logo o seu aceite aqui que eu volto no dia só do vencimento para lhe cobrar, mas eu já estou com o seu aceite. É claro que isso tem um risco para o sacador, porque se naquele momento em que foi apresentado o título de crédito já for negado o aceite, vai haver a antecipação do vencimento, que é o que a gente viu. Então, aí, nesse contexto, a gente tem uma apresentação, que é diferente do aceite, facultativa ou uma apresentação obrigatória. Quando é que a apresentação para aceite, ou seja, quando é que o credor vai chegar, vai buscar, vai procurar o sacado para ele dizer se aceita ou não? Quando é que esta busca pelo sacado é facultativa e quando é que ela é obrigatória? A apresentação por aceite ela é facultativa quando no vencimento é a certo termo da data, quando o vencimento é em dia certo e quando se trata de título à vista. O que é o vencimento a certo termo da data? É um vencimento que ele tem por termo inicial a emissão. Olha o exemplo que eu deixei, ó, vence em 30 dias após a emissão. Bom, se eu já sei quando o título vence, independentemente do aceite, eu não preciso procurar o sacado para ele dizer se aceita, porque eu já vou saber que ele vai vencer 30 dias após a emissão. O outro exemplo, vencimento em dia certo, também vence no dia 20 de fevereiro de 2000 e tanto. Ora, nesse caso eu também já sei quando pode ser o vencimento, então eu não preciso obrigatoriamente procurar o sacado para ele dizer se vai
ou não dar seu aceite. E o título à vista. O título à vista também já tem o prazo, o dia certo, na verdade, para o vencimento, que já é à vista, como o próprio nome diz, então ele dispensa o aceite. Aí deixa claro aí que a maioria da doutrina diz, não é proibido que se tenha um aceite, mas aí não haveria nenhuma prática, nenhuma vantagem prática em se buscar o, o, o sacado para ele dizer se aceita ou não, porque na primeira oportunidade que você fosse buscar o sacado, já era para ele fazer ou não o pagamento, já que eu estou diante de um título à vista. Então, por que você vai procurar duas vezes se você já vai procurar ele para pagar? Então, não precisaria, seria absolutamente dispensável o aceite, mas não é proibido. Bom, e o caso em que a apresentação para o aceite é obrigatória é aquela em que não dá para você saber o vencimento sem que haja o aceite. É a situação em que o vencimento do título é a certo termo da vista, ou melhor, a certo termo do aceite. Tá aí um exemplo. Esse título vencerá em 90 dias da vista do presente título. Então, nesse caso aí, especificamente, você teria que buscar o sacado para ele dizer se aceita, porque se ele não aceitar, nunca vai ter início, nunca vai ter o termo ACO, o início do prazo para vencimento. Se não for apresentado para aceite, portanto, não venceria. Nesse caso, a apresentação para aceite é obrigatória. Isso tudo é interessante porque a gente tem que pensar na situação do sacador. O sacador, ele está naquela situação de que se não houver o aceite, o título vai se vencer antecipadamente e ele vai ter que pagar. Pode ser que vença bem antecipadamente antes que ele se prepare para pagar. Você imagine, por exemplo, que o sacador emitiu a letra de câmbio, entendendo que o vencimento seria para daqui a um ano, só que o credor procurou o sacado antes de um ano, procurou em um mês, 2 meses, não sei, procurou antes de um ano, e aí o sacado negou o aceite. Ora, venceu a antecipação, veio a antecipação do vencimento e agora o sacador, como cóbrega, terá que pagar em menos tempo do que ele imaginava. Para evitar isso, a nossa legislação prevê uma cláusula não aceitável, a chamada cláusula não aceitável. Está lá na nossa na nossa LUB, está lá. O que está lá na nossa lei uniforme, na lei uniforme de Genebra, né? Olha para você entender a cláusula não aceitável. Primeiro, a recusa, ainda que parcial, ela tem o efeito de antecipar o seu vencimento contra o sacador. Pode-se introduzir uma cláusula na letra de câmbio proibindo a apresentação ao sacado antes do vencimento. Nesse caso, só será exigível contra o sacado na data do vencimento. Espera aí. Então, pode-se introduzir uma cláusula na própria letra de câmbio proibindo que a apresentação seja feita antes do vencimento. Sim. Bom, isso significa que se o credor apresentar antes do vencimento, nenhum efeito vai ter, nem para o sacado, nem para o sacador, porque não poderia ter sido apresentado, portanto, não vai haver aquele prejuízo de antecipação do vencimento. Só pode ser apresentado no vencimento. É isso que é a cláusula não aceitável. É aí é um benefício, uma vantagem aí, mais para o sacador, né? Porque não vai ter o risco de antecipação do vencimento. Mas também pode ser que ele fixe uma data antes da qual a apresentação para o aceite é vedada, ou seja, ele fixa uma data específica até dia 30 de maio, antes dessa data não pode ser apresentada para aceite. Fica vedado antes da data. Nesse caso, também ocorre antecipação contra o sacador, mas limitada ao dia a partir do qual podia ser apresentado. Também é uma vantagem para o sacador, porque você imagine que ele emitiu aí a letra de câmbio para um ano, o vencimento para daqui a um ano. A partir da data é só com um ano depois. Bom, e aí ele sabe da possibilidade de se apresentar para o sacado e este negar o seu aceite e o vencimento seria imediatamente. Se ele estipula que a apresentação para o aceite só pode ser daqui a 8 meses, então, no mínimo, ainda que haja esse vencimento antecipado, ele só vai precisar pagar daqui a 8 meses. Então, aí, de qualquer forma, nós temos aí situações em que é vantagem para o sacador, principalmente.
Essa cláusula, ela não aceitável, ela não é admitida naquelas letras de câmbio que a gente viu a certo termo da vista, assim como ela não é admitida também nas letras pagáveis em domicílio de terceiro ou fora de domicílio do sacado. Para a gente entender rapidamente, ela não é admitida na letra a certo termo da vista, por quê? Deixa eu voltar lá. Bom, a certo termo da vista é aquela em que o prazo para vencimento ele começa a contar do aceite. Se não há um aceite, não tem vencimento. Logo, eu não posso colocar a cláusula não aceitável nesse tipo de letra de câmbio, sob pena de não haver nunca vencimento. Também não se admite nas letras pagáveis em domicílio de terceiro ou fora do domicílio do sacado, porque o terceiro que vai fazer o que efetivar o pagamento tem que ter certeza que houve o aceite. Deixa eu explicar melhor. Quando a gente fala que existe letras de câmbios pagáveis em domicílio de terceiro ou fora do domicílio do sacado, não estamos dizendo que o sacado não é o devedor principal. O sacado sim é o devedor principal, ele deu seu aceite. Mas ele, por exemplo, mudou, ou ele até combinou, ou ele já deixou desde o início isso muito claro, que o pagamento não será feito no domicílio dele. Será feito por um terceiro, mas ele é o devedor. Só o pagamento vai ser efetivado aí de forma mais prática por um terceiro. Ora, mas esse terceiro precisa saber que o sacado se tornou aceitante. Então ele precisa ver no documento o aceite dele. Então nesse tipo também não é permitida a cláusula não aceitável. Está aí a opinião do Tomazetti. E por fim aqui o Instituto da Reapresentação, que é importantíssimo, porque ele permite que o aceitante, o sacado, o, permite que o aceitante, desculpe, permite que o sacado peça pelo menos um dia. Peça para que o título seja reapresentado no dia subsequente, para confirmar ou não o que foi combinado com o sacador, ou para ele pensar melhor se ele vai pagar mesmo aquele valor, se ele não vai pagar um valor a menor, se ele não vai dar um aceite parcial. Bom, então peraí, então ainda não posso chamá-lo de aceitante, eu vou dizer que ele é o sacado por enquanto. Então o sacado, no dia em que for lhe apresentada a letra de câmbio, ele pode dizer, olha, me apresente amanhã, porque eu quero pensar, eu quero confirmar, por exemplo, se isso aí está de acordo com o que eu combinei com o sacador, ou eu quero pensar se eu vou dar um aceite parcial ou não, quero ver como é que eu estou de dinheiro, alguma coisa do tipo. Em uma forma ou noutra, ele tem sempre esse direito de pedir que seja reapresentado o título de crédito no dia subsequente. Está aqui as palavras do Tomazetti, apresentado o título ao sacado. Para o aceite, ele pode ter a intenção de confirmar a autenticidade e o dever de assumir tal obrigação. Assim sendo, o sacado tem o direito de pedir a reapresentação do título no primeiro dia subsequente, garantindo-se assim a oportunidade de o sacado confirmar o que foi combinado com o sacador. Trata-se de um direito do sacado, logo não há possibilidade negativa de tal pedido. Bom, nós vamos ficar por aqui. Eu vou deixar aqui, como de costume, uma avaliação para vocês, aqui também da CESP, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. E no último slide aqui, a gente resolve essa questão na aula que vem. E no último slide aqui, a bibliografia, conforme eu disse, do Fábio Coelho, Manual de Direito Comercial, e do Marlon Tomazetti. Até mais.